turminha, terceira aula nossa referente a gente está trabalhando análise combinatória. Na aula passada a gente viu a questão do arranjo, a gente vai dar uma revisada na aula passada. Nessa aula a gente vai ver a questão de combinação simples. A gente vai ver as diferenças, né, entre um arranjo e uma combinação. Então vamos lá, pessoal. Recapitulando a última aula. Na última aula a gente viu a questão dos arranjos, né, que são situações onde a ordem que eu escolho esses elementos é importante. Tá? Como nesse exemplo aqui da questão 3. Um clube tem 30 membros. A diretoria é formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um destes cargos, de quantas maneiras é possível formar essa diretoria? Então, digamos aqui que eu tenha os 4 membros aqui. Temos o João, a Maria, a Paula e o Pedro. Digamos que em uma situação hipotética aqui, tá? Eu estou escolhendo nessa seguinte ordem, tá? Os eleitos foram o João, o presidente, a Maria, a vice, a Paula como secretária e o Pedro como tesoureiro. Então, digamos que em uma situação hipotética, esses foram os escolhidos. O João é o presidente, a Maria é a vice, a Paula é secretária e o Pedro é o tesoureiro. Em outra situação, digamos que tenha ocorrido outra situação. Então, nesse caso, a Paula foi a presidente, a Maria foi a tesoureira, o João foi o secretário e o Pedro foi o vice. Então, em uma primeira situação, eu tenho o João sendo o presidente, a Maria o vice. Em outra situação, eu tenho a Paula sendo o presidente e o Pedro sendo o vice. A gente tem ali João presidente, Maria vice, Paula secretária, Pedro tesoureiro. Em outra situação, tem a Paula presidente, o Pedro vice, a Maria, o João secretário e a Maria tesoureiro. No momento que eu estou trabalhando com as mesmas 4 pessoas, o João, a Maria, a Paula e o Pedro, as mesmas 4 pessoas. O cargo que eles vão ocupar, a ordem que eu escolho ele para esses cargos, vai gerar uma nova diretoria ou não? Ou será a mesma diretoria? Tá? Quando eu tenho João presidente, é diferente de eu ter a Paula presidente? É diferente. Correto? Apesar de eu trabalhar com as mesmas pessoas, os cargos que eles ocupam são diferentes. Então, a ordem que eu escolho eles para esses cargos são diferentes. Tá? Então, a ordem que eu escolho eles é importante. Ou seja, toda vez que eu troco a ordem que eu escolho eles, eu estou gerando uma nova combinação. Neste caso, a gente trabalha com a ordem sendo importante. Vamos lá. Então, neste caso, a ordem é importante. Então, a gente tem aqui a ordem sendo importante. Quando a ordem é importante, eu sei que eu estou trabalhando com arranjo, tá? Como que eu posso calcular esse tipo de questão, tá? A gente pode calcular pelo sistema do arranjo simples, a fórmula do arranjo simples, ou a gente pode calcular pelo princípio multiplicativo, tá? Eu vou fazer essa primeira situação pela fórmula e a segunda situação, a outra questão, eu vou fazer pelo princípio multiplicativo para vocês terem uma noção aqui de como você vai achar melhor, tá? A maneira de como você quer calcular isso. Então eu tenho aqui um arranjo, eu tenho 30 pessoas, né? Nesse clube aqui tem 30 membros e eu vou precisar escolher 4 deles, correto? Vai ser escolhido 4 deles para ocupar essa diretoria. Então, num arranjo de 30 pessoas, temos que escolher 4, tá? Ou seja, eu vou ter 30 fatorial, que é o número de elementos, dividido por 30 menos 4 fatorial. Tá? Então, eu tenho aqui 30 fatorial dividido pelos 30 que eu vou escolher, dos 30 que eu tenho para escolher, menos os 4 que eu escolhi,
fatorial. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 30 fatorial dividido por 26 fatorial. Divisão de fatorial. A gente abre o valor de cima até o maior valor que tem embaixo. Então eu vou ter aqui o 30 fatorial é 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 vezes 26 fatorial. Por que só até o 26 fatorial? E agora eu consigo simplificar. 26 fatorial é 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23. Embaixo também vai ser 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23. É a mesma coisa, então a gente só simplifica, ficando com 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27. Isso vai ser igual a 657.720 maneiras diferentes de se formar essa diretoria. Então, tendo 30 pessoas, eu vou conseguir formar 657.720 diretorias diferentes. Tá? Isso envolvendo essa situação, onde a ordem é importante. Eu posso pegar os mesmos quatro, se eu troquei eles de ordem, eu estou gerando uma nova ordem. Então elas estão inclusas aqui. Qual seria a outra maneira da gente calcular esse tipo de questão? Seriam pelo o princípio multiplicativo. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui o cargo de presidente, o cargo de vice-presidente, o cargo de secretário e o cargo de tesoureiro. Como aqui ele está me dizendo que uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos. Tá? Então ele não pode ser presidente e vice. Ou ele é presidente ou ele é vice. Quantas pessoas a gente tem que pode assumir o cargo de presidente? Qualquer um dos 30. Então tenho 30 pessoas aqui que podem assumir o cargo de presidente. Uma pessoa assumiu o cargo de presidente. Quantas eu vou ter para assumir o cargo de vice? 29. Correto? Uma é presidente, então eu não posso ter um presidente e o vice sendo a mesma pessoa. Eu tenho 29. O secretário, uma é presidente e outra é vice. Então apenas 28 pessoas têm para ser secretário. E tesoureiro, um é presidente, outro é vice, outro é secretário. Então eu tenho apenas 27 pessoas sobrando para ser o vice. Então basta multiplicá-los. Como é o princípio multiplicativo, vem de multiplicação. 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 é a mesma situação que a gente chegou aqui, ó. 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27, que vai ser igual a 657.720 combinação. Tá? É o mesmo princípio, só que sem utilizar fórmulas, tá? Sem utilização de fórmula. Uma outra questão aqui. De quantas maneiras podemos escolher uma pivô e uma ala em um grupo de 12 jogadoras de basquete? Tá? Então a gente vai ter aqui, digamos que tenha nesse grupo aqui de jogadoras de basquete, a gente tem a Maria e a Paula. Em uma situação, a gente escolhe a Paula como sendo pivô, a Maria como sendo pivô e a Paula como sendo ala. Em outra situação, a Maria vai ser a ala e a Paula vai ser a pivô. Agora a gente vai fazer a seguinte analogia. Se a Maria for pivô e a Paula for a ala, eu escolho de outra maneira, né? É uma situação. Maria pivô e Paula ala. Eu troco elas de ordem. A ordem que eu escolho, eu trabalhando com as duas, as mesmas duas, a Maria e a Paula. Se eu trocar a ordem que eu escolho elas, eu estou gerando uma nova combinação? Sim, eu estou gerando uma nova combinação porque a função que a Maria vai exercer em uma é de pivô, na outra é outra função que ela vai assumir. Tá? Então, no momento ela era pivô, agora ela é ala. Então, é uma nova combinação. Ou seja, a ordem que eu escolho é importante. Toda vez que eu altere ele de ordem, que eu escolha em uma ordem diferente, as mesmas pessoas, né? Escolhendo as mesmas pessoas, eu escolhendo em uma ordem diferente, eu estou gerando uma nova combinação. Tá? Então isso aqui já me caracteriza ser um arranjo. Então num grupo de 12 jogadoras, então é um arranjo, né? Porque a ordem é importante.
Em 12 jogadoras, eu vou ter que escolher duas, uma para ala e uma para pivô. Então eu vou ter as 12 jogadoras, 12 fatorial, dividido por 12 menos as duas que eu vou escolher, fatorial. Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. 12 fatorial dividido por 10 fatorial vai ser igual a 12 vezes 11 vezes 10 fatorial dividido por 10 fatorial. Simplifico eles, então vou ter aqui 12 vezes 11 como sendo 132. Agora, pelo princípio multiplicativo, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que escolher uma para a posição de pivô e uma para a posição de ala. Pode ser qualquer uma das 12. Quantas podem ocupar a posição de pivô? 12. Qualquer uma das 12 pode assumir a posição de pivô. Escolhi uma para pivô, não tem como ela ser a pivô e a ala ao mesmo tempo. Não tem como ela jogar em duas posições ao mesmo tempo. Não tem como ser o goleiro e o atacante de um time. Ou ele é o goleiro, ou ele é o atacante. Ele não consegue jogar nas duas posições ao mesmo tempo. Ele não pode assumir duas funções ao mesmo tempo. Então a gente tem como pivô, 12 para pivô. Agora uma foi escolhida como pivô, quantas que eu vou ter para ala? 11. Então vamos chegar aqui em 12 vezes 11, que é o mesmo processo que a gente chegou aqui, ó. De 12 vezes 11, e isso também vai ser 132. Então, no caso da gente estar trabalhando com um arranjo, a gente pode utilizar o princípio multiplicativo, que é um cálculo mais simples, mais tranquilo. Tá? Isso é quando a gente está trabalhando com o arranjo, onde a ordem que os elementos aparecem é importante. Se eu trocar os elementos de ordem, eu estou gerando uma nova combinação. O que nos traz ao tema da nossa aula de hoje. Um time de futebol é composto por 11 jogadores, sendo um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes. Considerando-se que o técnico dispõe de 3 goleiros, 8 zagueiros, 10 meio-campistas e 6 atacantes, determine o número de maneiras possível que esse time pode ser formado. E esse caso aqui, a gente tem a combinação simples. Tá? O caso de ser combinação simples. O que é a combinação simples? A combinação simples é um entre os agrupamentos estudados em análise combinatória, que é o que a gente está vendo. Conhecemos como combinação a contagem de todos os subconjuntos de K elementos em que podemos formar de um conjunto de N elementos. Vai ficar mais claro futuramente quando a gente for ver os exemplos. É bastante comum ver situações em que utilizamos a combinação, por exemplo, calcular todos os resultados possíveis de um jogo de loteria ou em um jogo de pôquer, e em outras situações como estudo de probabilidade e estatística. O outro agrupamento bastante comum é o arranjo, esse que a gente acabou de revisar. O que diferencia o arranjo da combinação é o fato de que, no arranjo, a ordem que os elementos aparecem é importante, né? Então a ordem dos elementos é importante. A ordem que eu escolho esses elementos está dizendo se é uma combinação ou não. Tá? E na combinação, a ordem não é importante. Por isso, comparamos a combinação com a escolha de um subconjunto. Né? Comparamos a combinação com a escolha de subconjunto. Tá? Então, qual que é a diferença entre usar a fórmula de um arranjo, a base de um arranjo, ou de uma combinação? Eu tenho que analisar a situação. A ordem que esses elementos aparecem é importante ou não? Se a ordem for importante, sim, ela é importante. É arranjo, a gente vai utilizar os princípios de arranjo, pode utilizar lá a questão da princípio multiplicativo. A ordem não é importante, não faz diferença a ordem que eu escolho esses jogadores. Logo, eu tenho que isso é uma combinação. A fórmula da combinação simples, né? Os problemas envolvendo combinação são calculados pela seguinte fórmula, né? A combinação de n elementos tomado de k em k vai ser n fatorial, n menos k fatorial, até aqui é a fórmula do arranjo, só que a gente acrescenta agora o k fatorial. Né? Antes a gente só pegava os valores que a gente escolhia e subtraía aqui, só que agora a gente vai subtrair aqui, gerando um fatorial, e vamos pegar ele também aqui fora para ser um fatorial, porque a ordem que ele aparece, trocando de posição, por exemplo, João e Maria, Maria e João,
é a mesma combinação, então a gente tem que eliminar essa combinação, pegar apenas uma delas, né? Dessas duas, João e Maria. Maria e João a gente tem que contar apenas uma vez, porque a ordem que aparece não é importante, então eles são uma única combinação. Então, a gente tem que eliminar essa repetição e a gente elimina ela com esse elemento aqui. Tá? Onde n é o número total de elementos no conjunto e o k o número de elementos no subconjunto. De quantos que a gente vai escolher. Aqui tem um exemplo, ó. Uma escola fará um sorteio de 3 ingressos para cada aluno entre os 10 primeiros colocados na Olimpíada de Matemática. Após a realização da prova e conhecendo os 10 primeiros colocados, calcule a combinação possível para o resultado do sorteio. Tá? Então, nessa situação aqui, a escola vai fazer um sorteio dos 3 ingressos, de 3 ingressos para cada aluno entre os 10 primeiros colocados. Então, a gente tem aqui os 10 primeiros colocados, a lista desses 10 primeiros colocados. A gente vai fazer 3 sorteios, né? Um sorteio de 3 ingressos para cada um. Né? Então, serão 3 sorteios. Então, digamos ali que em primeiro ficou o João, a Maria e o Paulo. Tá? A gente tem aqui o Paulo, aí tem o José. Eu vou pegar os 4 primeiros, tá? Então, João, Maria, Paulo e José. Esses são os 4 primeiros colocados que estão na lista, tá? Digamos que eu fiz esse sorteio, tá? Vou fazer esse sorteio dos 3 ingressos, essa situação. Peguei o primeiro ingresso e vou sortear. Quem ganhou foi a Maria. Então, a Maria ganhou um ingresso. Agora eu vou fazer outro sorteio, quem ganhou foi o José. Então, José ganhou um ingresso. Vou fazer outro sorteio, quem ganhou foi o Paulo. Tá? Então, o Paulo também ganhou um ingresso. Agora, imaginando outra situação. Então, eu tenho aqui a Maria ganhando 1, né? A Maria ganhou 1. O Paulo ganhou 1. E o José ganhou 1. Digamos que tenha sido nessa ordem. O primeiro a Maria, o segundo o Paulo, o terceiro foi o José. Agora eu vou fazer outra solução. Então, digamos aqui que o Paulo ganhou o primeiro ingresso, o José ganhou o segundo e a Maria ganhou o terceiro ingresso. É outra situação. Tá? Então, agora analisando aqui, ó, a ordem que eu escolhi esses elementos, né? A ordem que as pessoas ganharam esse ingresso, está gerando um novo grupo de pessoas sorteado? Né? Então, digamos que a gente tem ali as pessoas que vão por uma viagem. Então, na primeira situação, quem vai viajar é a Maria, o Paulo e o José. Na segunda situação, quem vai viajar é o Paulo, o José e a Maria. Gerou uma nova combinação ou não? Não. É os mesmos 3 que vão viajar. Então, a ordem que eles ganharam o ingresso não faz diferença quem ganhou o primeiro, quem ganhou o segundo, quem ganhou o terceiro. Então, não faz diferença a ordem que essas pessoas ganharam esse ingresso. Eles serão os mesmos 3 que vão viajar. Então, trocando esses elementos de ordem, a gente tem que a ordem, neste caso, não é importante. Então, a ordem não importa. Então, a ordem não importando, a gente já tem uma noção de que isso aqui é uma combinação. Tá? A ordem não importa, já nos diz que a gente está trabalhando com uma questão de combinação. Tá? Porque não faz diferença a ordem que eles vão ganhar esses ingressos. Quem vai viajar será sempre os 3 ali, tá? Serão os mesmos 3. Então, nesse caso, a gente tem a seguinte fórmula, né? A combinação de n fora k vai ser igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial. Isso aqui é a fórmula do arranjo, vezes k fatorial. É a fórmula da combinação. Tá? Então, só acrescento um k fatorial aqui, que é para tirar essa combinação. Esse k aqui está eliminando todas as possíveis combinações. Então, nesse caso aqui, eu estava escolhendo 3, tá? Então, aqui eu vou eliminar as 3 vezes que vai repetir. Tá? Eu vou pegar apenas uma das 3 que vão repetir. Eu vou pegar apenas uma das combinações. Então, ali, Maria, Paulo, José. Maria, José, Paulo. Paulo, Maria, José. José, Maria, Paulo. A ordem que eles trocam, como são 3, né? Eles vão se repetir por 6 vezes. A gente tem 3, então vai ser 3, 2, 1, 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6. Então, cada vez, né, que eu usar uma repetição, eu vou ter 6 repetições desses 3 elementos. Tá? Cada vez que eu utilizar uma combinação, essas 6 repetições vão ocorrer. Paulo, Maria, José, Paulo,
Toda vez que trocar um elemento de ordem, eu tenho que desconsiderar essas 6 repetições. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó, vezes esses 6 aqui. Tá? Neste caso aqui, né? Nesse caso aqui é 6, porque a gente está trabalhando com 3 fatorial. Então vamos calcular aqui de fato, aplicando na fórmula agora. Então eu vou pegar aqui uma combinação. Isso é uma combinação. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 10 alunos. Tenho 10 alunos. Quantos eu tenho que escolher? 3. Então de 10, escolhe 3. É 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Isso vai ser igual a 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial. Divisão de fatorial, abre o valor de cima até o maior valor que tem embaixo. Então seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial. Simplifico os 7. Então eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8. Isso vai ser igual a 720. E 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Isso vai ser dividido por 6, que será um total aqui de 120 possíveis resultados. Tá? Então seriam 120 possíveis resultados. Tá? Então a gente tem essa situação. A fórmula é muito parecida com a do arranjo, tá? Só que nesse caso da ordem não ser importante, a gente não tem como trabalhar com o princípio multiplicativo. Tá? A gente tem que utilizar a fórmula de combinação. Reparem que o valor que está no denominador vai ser sempre, se somados, né, vai dar sempre o numerador. Tá? Então a gente tem essa situação aqui, ó. Sempre que eu somar esses elementos de baixo, tem que dar o elemento de cima. Tá? E isso sempre vai ocorrer. Então eu vou pegar aqui, ó, 10 menos 3, que é 7. Eu vou ver, de 10 eu tenho que escolher 3. Então embaixo eu vou ter 7 fatorial e 3 fatorial. Vou olhar, de 3, falta quanto para chegar a 10? Falta 7. Então eu vou ter uns 3 fatorial e um 7 fatorial. Isso sempre vai ocorrer, tá? E conforme você vai pegando o jeito, vai ficando mais simples de você interpretar essas fórmulas, tá? Outra situação aqui. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele precisa realizar para a escolha. Então, digamos aqui que ele vai ter a cobaia 1, a cobaia 2 e a cobaia 3. E ele escolheu nessa ordem. Primeiro a cobaia 1, depois a cobaia 2, depois a cobaia 3 para ele fazer o experimento. Em uma outra situação, hipotética, ele escolhe a cobaia 2, a cobaia 1 e a cobaia 3. Reparem, é as mesmas 3 cobaias, a cobaia 1, a cobaia 2 e a cobaia 3, né? E ele vai fazer um experimento, né? Ele precisa escolher as 3 e vai aplicar um experimento nas 3, tá? Digamos aqui que seja separar essas 3, tá? O pesquisador científico vai pegar essas 3 cobaias e vai tirar e guardar em uma outra caixa, tá? Essa é a situação aqui, não precisa saber o que ele vai fazer com essas 3. Ele vai pegar e vai tirar de uma caixa e colocar na outra, separar essas 3. Então, em uma situação, ele separa a 1, a 2 e a 3. Em outra situação, ele separa a 2, a 1 e a 3. Está gerando uma nova combinação de cobaia? Não, porque dentro da caixa que ele separou vai estar as mesmas cobaias. A 1, a 2 e a 3. A 2, a 1 e a 3, a ordem que ele escolhe não vai fazer diferença. Ou seja, a ordem, nesse caso, não importa, né? Ou seja, a ordem não é importante. A ordem não sendo importante é um indicativo de combinação. Tá? Então aqui a gente está trabalhando com uma combinação simples. Como é que a gente calcula combinação? Pela fórmula. A fórmula da combinação, né, vai me dar a combinação de n elementos, eu tenho que escolher k, vai ser igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial. Ou seja, a combinação... Opa. Você tá bom. Tá mais fácil pra gente aqui. A combinação
Agora, de 8 cobaias, eu tenho que escolher 3, vai ser igual a 8 fatorial, dividido por 8 menos 3, é 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Tá? Por que esse 5 aqui? Porque é 8 menos 3, n menos k fatorial. Então é 5 vezes, é 8 menos 3, que vai dar 5 fatorial. Reparem que, novamente, se eu somar os denominadores, eu vou ter o meu numerador. Tá? Isso sempre vai ocorrer. Então vamos abrir o de cima até o maior valor de baixo. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Simplifica. 8 vezes 7 vezes 6 vai ser 336, dividido por 3 fatorial, que é 6. Isso vai ser um total de 56 maneiras diferentes. Então a gente tem aqui 56 maneiras diferentes ele pode fazer essa combinação. Uma outra situação aqui, ó. Agora reparem esse tipo de situação. Com 6 mulheres e 5 homens, quantas comissões de 6 pessoas com exatamente 4 mulheres podemos formar? Tá? Então digamos aqui na situação, tá? Eu vou fazer uma comissão, tá? Eu vou escolher dentre desses 11 que tem disponível, fazer uma combinação de 6 pessoas, uma diretoria, por exemplo, de 6 pessoas, e tem que ter exatamente 4 mulheres, tá? Então digamos que eu escolha a Maria, a Paula, a Joana e a Silvia. Tá? Então eu tenho aqui as 4 mulheres que eu vou escolher para fazer parte dessa comissão. Né? Então 4 meninas que eu escolhi para a comissão. Né? 4 mulheres aqui para a comissão. Em um outro momento, né, em uma outra situação, eu vou escolher a Paula, a Joana, a Silvia e a Maria. Reparem, as 4 mulheres que vão participar dessa comissão, né? Eu troquei a ordem que elas aparecem. Está gerando uma nova comissão por parte dessas mulheres ou não? Não. Tá? Porque quem vai participar da comissão? A Maria, a Paula, a Joana e a Silvia. Em uma outra situação, quem que vai participar? A Paula, a Joana, a Silvia e a Maria. Ou seja, quem faz parte dessa comissão é as mesmas 4 mulheres. Como não está especificando o cargo delas, o que elas vão fazer, a gente conclui que elas vão fazer a mesma coisa. Tá? Se tivesse especificando aqui que uma vai ser diretora, a outra vai ser vice, aí sim, a situação que elas estão fazendo, a ação que elas vão fazer é diferente, então a gente tem que vai gerar uma nova combinação, se eu escolher elas em ordem. Mas nesse caso, elas vão fazer a mesma situação, tá? A mesma coisa que elas vão fazer, a mesma coisa que a Maria vai fazer, a Paula vai fazer, a Joana vai fazer, a Silvia vai fazer, tá? Então digamos que essa comissão vai viajar. Essa situação da viajar é sempre bom porque a gente está separando elas do grupo, tá? Então digamos que essa comissão vai fazer uma viagem. Num primeiro momento eu escolhi ali para essa comissão a Maria, a Paula, a Joana e a Silvia. Então são as 4 que vão fazer a viagem. Em uma outra situação eu escolhi a Paula, a Joana, a Silvia e a Maria. Reparem que são as mesmas 4 que vão fazer a viagem. Então não interessa a ordem que eu escolhi elas. A ordem, nesse caso, não é importante. Lembrando que se ele estivesse especificando o cargo delas, o que elas vão fazer, a ação que elas vão executar, aí sim a gente tinha que tomar esse cuidado, tá? Porque daí a ordem seria importante. Mas nesse caso não, ele não especificou o que elas vão fazer. Então a ordem que eu vou escolher elas não vai fazer diferença se eu escolho a Maria, a Paula, a Joana ou a Silvia, ou escolho a Paula, a Joana, a Silvia e a Maria. Não faz diferença. Então nesse caso, a ordem não importa. Tá? Ou seja, a ordem não é importante. A ordem não sendo importante, a gente tem uma combinação. Tá? Agora reparem na seguinte situação. Tá? Vamos calcular aqui essa situação. Em um grupo de 6 mulheres, eu tenho que escolher quantas? 4 mulheres. Tá? Então eu vou ter uma combinação de 6, eu tenho que escolher 4. E num grupo de 5 homens, quantos que eu vou ter que escolher? Mais 2. É porque tem que ter 6 pessoas. Se 4 tem que ser mulher, logo, numa combinação
uma combinação de 5. Vai ficar muito. Uma combinação de 5 homens, eu tenho que escolher 2. Então aqui a gente vai calcular a combinação de 6, tem que escolher 4. Então é 6 fatorial dividido por 6 menos 4, que é 2 fatorial, vezes o 4, que é o número que eu vou escolher fatorial. Né? Somando os dois, tem que dar o de cima. Abro o de cima até o maior valor do de baixo. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 2 fatorial. Simplifico eles. 6 vezes 5 é 30. 30 dividido por 2, né? 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Isso vai ser igual a 15. Então, a combinação de mulheres, eu vou ter 15 combinações diferentes. Agora, com os homens, a gente vai ter de 5, tem que escolher 2. Então, é 5 fatorial. 5 menos 2 é 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Somando os dois de baixo, tem que dar o de cima. Tá? Então, a gente vai ter aqui divisão de fatorial, abre o valor de cima até o maior valor do de baixo. Dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Corta e corta, 5 vezes 4 é 20. Dividido por 2 fatorial, 2 vezes 1 é 2. Isso vai ser igual a 10. Então, eu tenho uma combinação aqui de 15 mulheres e 10 homens, né? A combinação de mulheres aqui eu consigo fazer por 15, né? Eu tenho 15 combinações diferentes de mulheres e 10 combinações para homem. Então, toda vez que eu mudar um homem de posição, que eu trocar uma combinação de homem, eu vou ter 15 combinações de mulheres diferentes. Então, digamos que foi o João primeiro. João e Pedro. Eu vou ter 15 combinações diferentes. Troquei aqui, tirei o João, agora vai o José. Vou ter 15 combinações com mulheres. E assim sucessivamente. Quantas combinações diferentes eu consigo fazer com os homens? 10. Então, nas 10 combinações diferentes que eu fizer, vão ter 15 combinações diferentes para mulheres. 10 vezes 15 é igual a 150. Opa, isso aqui é fatorial, né? Quando a gente tem uma exclamação, é fatorial. Então, são 150 combinações diferentes. Tá? Então, nesses casos aqui, onde a gente tem grupos diferentes, e desses grupos eu estou pegando subconjuntos diferentes, né? Então, tenho 2 conjuntos, e de cada conjunto eu vou pegar um subconjunto, né? E são diferentes. Então, eu vou calcular a combinação de mulheres, a combinação de homens, e vou multiplicar o resultado delas. A questão que a gente trouxe lá no começo, ela segue o mesmo princípio. Um time de futebol é composto por 11 jogadores, sendo um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes. Considerando-se que o técnico tem à disposição 3 goleiros, 8 zagueiros, 10 meio-campistas e 6 atacantes, tá? Determine o número de maneiras possíveis que esse time pode ser formado. Vou pegar apenas uma situação aqui para a gente entender. 2 atacantes e ele tem disponível 6 atacantes. Tá? Então, digamos que ele escolha aqui o João para ser atacante e o Pedro para ser atacante. Tá? São os dois que vão ser atacantes. Em uma outra situação hipotética, ele vai escolher o Pedro para ser atacante e o João para ser atacante. Então, repare. A ordem que eu escolhi os dois. Então, vai ser lá, João e Pedro são os atacantes, Pedro e João são os atacantes. Gerou uma nova combinação? Não, porque serão os mesmos dois que serão atacantes. Então, vai ter o João e o Pedro que serão os atacantes e o Pedro e o João. Então, a ordem que eu escolho eles não vai fazer diferença. Se eu escolho primeiro o João ou eu escolho o Pedro. Os dois que vão jogar. Se eu escolher o Pedro e o João, vai ser o mesmo time que vai jogar. Tá? Então, nesse caso aqui, somente dos atacantes, aqui a gente já conclui que isso aqui é uma combinação, porque a ordem que eles são escolhidos não é importante. Então, nesse caso, eu vou ter aqui a combinação dos goleiros. Vou começar aqui em cima aqui, porque é bastante. A combinação de goleiros. Quantos goleiros eu tenho? Eu tenho 3. 3 goleiros, eu tenho que escolher um. A combinação de 3, tem que escolher um. Agora, a combinação de zagueiros. Né? Combinação de zagueiros, a gente tem aqui a combinação. Quantos zagueiros a gente tem? 8. Quantos tem que escolher? 4. Então, uma combinação de 8, eu tenho que escolher 4.
a combinação de meio-campista. Quantos meio-campistas a gente tem? 10 meio-campistas. Quantos a gente tem que escolher? 4 meio-campistas. Então, de 10 eu tenho que escolher 4. E por fim, a combinação dos atacantes. De 6 atacantes que eu tenho que escolher 2. Então, serão essas combinações. Eu calculo individualmente cada uma delas, individualmente. Depois que eu calculei, eu multiplico os resultados. Então, combinação de 3, eu tenho que escolher 1. Então, vai ser 3 fatorial, dividido 3 menos 1 é 2 fatorial, vezes 1 fatorial, que é 1 que eu tenho que escolher. 3, abro de cima até o maior valor de baixo, então vai ser 3, vai ser 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 1 fatorial. Corta aqui. 3 dividido por 1, 1 fatorial é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. 3 dividido por 1 é 3. Tá? Então, na combinação do goleiro, eu vou poder fazer 3 combinações diferentes. Correto? Eu tenho 3 goleiros. Ou é o Pedro, ou é o João, ou é o Paulo. Eu tenho que escolher um só. Ou eu escolho o Pedro, ou eu escolho o João, ou eu escolho o Paulo. Tá? Que são as 3 combinações possíveis que eu tenho de resultado nessa situação dos goleiros. Agora, 2 zagueiros. De 8 eu tenho que escolher 4. Eu vou ter 8 fatorial, dividido por 8 menos 4 é 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Então, a gente vai ter isso aqui sendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Simplifica esses dois. A gente vai ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui dá para simplificar, fica 2. 8 dividido por 4 é 2. 6 dividido por 3. Aqui vai ficar 3, 2, 6 dividido por 3 é 2. E aqui a gente vai ter 2 vezes 7, 14, vezes 2, 28. E 28 vezes 5 vai ser igual a 140. Dividido por embaixo sobrou 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2. 140 dividido por 2, isso vai ser igual a 70. Ou seja, eu tenho 70 combinações diferentes para os zagueiros. Agora a gente vai ver os meio campo. De 10 eu tenho que escolher 4. Então eu vou ter 10 fatorial, dividido por 10 menos 4, que é 6 fatorial, vezes 4, que eu tenho que escolher fatorial. Isso aqui vai ser igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 4 fatorial. Simplifica aqui, então a gente vai ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então isso aqui vai ser igual. Aqui divide por 2, dá 5. Aqui divide por 3, dá 3. Aqui divide por 4, dá 2. 7 dividido por 1, dá 7. Então 5 vezes 3 é 15. Vezes 2 é 30. Vezes 7, 21. Então vai ser 210 aqui. Na situação dos meio-campistas. Agora, dos atacantes, a gente tem de 6 possíveis, eu tenho que escolher 2. Então vai ser 6 fatorial. 6 menos 2 é 4 fatorial, vezes os 2 fatorial. Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 2 fatorial. Simplifica aqui, a gente vai ter 6 vezes 5 é 30, dividido por 2 é 15. Então aqui a gente tem 15 nos atacantes. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 7, 21. Isso aqui vai dar 661.500 combinações diferentes, tá? Ou seja, um técnico, esse treinador, pode escalar esse time de 661.500 maneiras diferentes para escalar esse time. Então, pessoal, o que a gente tem que tirar da aula de hoje, tá? Analisando bem essa questão aí envolvendo análise combinatória, arranjo e combinação. Quando que é arranjo? Quando que eu utilizo os princípios de arranjo ou quando que eu vou utilizar a combinação? Quando a ordem dos elementos for importante, ou seja, mudei a ordem que eu escolho esses elementos.
Gerou uma nova combinação? Sim, gerou. Então é um arranjo. Troquei a ordem dos elementos. Gerou uma nova combinação? Não, não gerou uma nova combinação. Opa, a ordem não importa. Logo, isso é uma combinação. Legal? E é isso que eu preciso que vocês tirem deste material. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp.